Subiu para 35 o número de mortos no forte terremoto que atingiu as Filipinas. O tremor danificou prédios, deixou ruas cobertas por escombros e provocou inclusive alertas de tsunami. Mais de 200 pessoas ficaram feridas. Era manhã de segunda-feira nas Filipinas quando o forte terremoto foi registrado. Em algumas escolas, era o primeiro dia do ano letivo. Neste vídeo, é possível ouvir os gritos de crianças assustadas enquanto o chão balança. Professores e alunos se agruparam no pátio para tentar se proteger. Neste momento, ao fundo, um telhado desaba. Apesar do susto, não há registros de feridos nesta escola de ensino fundamental. Neste outro vídeo, é possível ver a nuvem de fumaça que sobe nos destroços. Prédios e lojas foram danificados em General Santos, cidade com cerca de 700 mil habitantes. Carros e motos foram atingidos por escombros. O telhado deste prédio, que abrigava um restaurante de uma rede de fast food, também desabou. O terremoto de magnitude 7,8 foi registrado na ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, e foi seguido por 200 réplicas, a mais forte delas com magnitude 6,7. O tremor provocou alertas de tsunami nas Filipinas, na Indonésia e no Japão. Os três países estão localizados no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma faixa de falhas geológicas onde terremotos e erupções vulcânicas ocorrem com frequência. O filipino Jojo Calma, de 44 anos, disse que já enfrentou outros tremores antes, mas esse foi o mais forte. Ele conta que começou a chorar pensando nos filhos e na sobrinha. E se algo tivesse acontecido com eles? Pergunta. Graças a Deus, estão todos bem, mas a casa do meu irmão desabou. Sobre esse forte terremoto nas Filipinas, eu converso agora com o professor e analista de clima e meio ambiente da CNN, professor Pedro Cortes. Como explicar esse fenômeno? Lembrando que no ano passado também teve um grande terremoto há cerca de um ano, com mais de 70 mortes. Parece que está virando uma rotina isso, professor. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Infelizmente, isso faz parte do contexto geológico sobre o qual as Filipinas estão localizadas. A região. A região está localizada. Nós temos o mapa que mostra a localização, né? Isso já passou nessa matéria de abertura. E depois nós temos na sequência uma ilustração que mostra a situação das placas tectônicas, que é uma situação bastante peculiar nas Filipinas, porque ela está sobre uma placa que sofre a pressão da placa do Pacífico e ela pressiona a placa da Eurásia. Temos aqui, olha. Ela sofre essa pressão da placa do Pacífico que entra por debaixo da placa das Filipinas e ela entra por debaixo dessa placa eurasiana. Então, ela está sofrendo pressão dos dois lados. Por isso que os terremotos são frequentes nessa região. O alento do terremoto de hoje é que ele foi profundo, então os danos foram significativos, mas poderiam ter sido muito mais significativos porque ele foi acima de 7. Então, esse é o contexto que explica a ocorrência desse terremoto hoje. E a gente tem imagens, repetindo algumas imagens da reportagem, mostrando principalmente as crianças nessa escola. A gente repara, a câmera treme, mas a gente percebe que as crianças no chão também tremem. O tremor foi muito intenso a ponto de balançar as crianças. Olha isso. E veja, Márcio, nós tivemos não só esse evento, mas foram mais de 30 réplicas posteriores. Nós temos um link do Serviço Geológico Americano que mostra a relação dos tremores. Hoje, inclusive, nessa relação tem um tremor que ocorreu hoje em Cuba e foram mais de 30 relacionados, né? Quer dizer, termina um tremor, algum tempo depois começa um outro e sempre, quase todos, com magnitude acima de 5. Quer dizer, aqueles prédios que já estavam danificados pelo tremor inicial, eles podem colapsar pela sucessão de eventos que vão se somando, né? A imagem é impressionante. Desculpe cortar o senhor, professor. Só para destacar também as árvores balançando, não é vento. Sim. É o tremor balançando as árvores. Então, embora seja um país suscetível a enfrentar terremotos,
ele não tem o preparo necessário para suportar esse tipo de eventos e principalmente considerando a sucessão de eventos em pouco tempo, quer dizer, termina um, algum tempo depois começa outro e assim sucessivamente. É uma situação que pode durar mais de uma semana, essas réplicas elas vão diminuindo de intensidade, de frequência, mas ainda elas podem se manifestar durante vários dias. E o ideal também é treinamento para tirar o medo dessas crianças, que é natural ter medo, absolutamente normal isso, mas com o tempo, com a vivência, com a experiência e principalmente com o treinamento, tirar esse medo dessas crianças e sim perceber que isso é normal, é saber como agir no momento desse. Agora, em relação ao treinamento, repare uma coisa, Márcio, mesmo quando começou o tremor, elas permaneceram no mesmo local, elas não saíram, né? Mesmo estando ao lado de uma estrutura que já ameaçava colapsar. É sempre assustador ver isso, mas o que a gente espera é que as pessoas aprendam com isso e, enfim, eu morei no Japão e vi muito de perto o que é o treinamento. O ideal é que todos tivessem esse treinamento. Você pode não ter a estrutura, o reforço tecnológico e caro, que é construir um arranha-céu à prova de terremotos, mas que pelo menos você tenha o treinamento para saber para onde correr, especialmente em casos de tsunami, que foi o caso aqui, onde houve um alerta para onde você corre num caso de tsunami. Isso tem que estar marcado, isso tem que estar sinalizado, as pessoas têm que saber como agir. Em relação, só para finalizar, em relação a rotas de fuga, o Chile, ele tem, em todas as cidades litorâneas, tem sinalizado rota de fuga. E eu faço um paralelo com o que ocorre aqui em São Paulo, porque a gente tem indicação de áreas de inundação, mas não tem indicado rota de fuga. Quer dizer, a pessoa está num bairro, ela percebe que tem uma chance, a chuva está chegando, ela está numa área sujeita à inundação, a placa está mostrando isso, ela não sabe para onde ir se ela não conhecer o bairro. Sai dali de perto, mas não sabe para onde vai. Não sabe para onde. Muito obrigado. Professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, sempre com a gente no quadro CNN Terra. Boa noite, professor. Boa noite.